Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série que eu intitulei Respostas e Perguntas, né? E eu vou estar tratando hoje da pergunta da Ângela Moreira. Vou ler ela completa aqui, que está interessante, né? Ela comentou no vídeo que eu coloquei sobre psicopatia, que eu abordo uma questão aí da cultura e da psicopatia. Ela colocou a seguinte questão: muito esclarecedor, suscita muitas discussões. Talvez a psicopatia possa ser melhor entendida pela sociologia, pois certamente não dá para compreender comportamentos criminosos, cruéis, sem analisar o tipo de sociedade e o momento histórico que as propicia. No caso do Brasil atual, na pandemia, a postura indiferente, individualista, negacionista, egoísta, como se não existisse o outro e o amanhã, comportamentos estes de consequências trágicas, devastadoras no plano social, humanitário, não refletem uma sociedade antissocial? Ela colocou entre aspas. Depois ela complementou, né? O Brasil tem produzido esses comportamentos e atitudes, refletindo dolorosamente como estamos ou o que temos mostrado ser ao longo da história? Uma pergunta. Valores culturalmente construídos, a crise constante nas instituições refletindo a fragilidade desses valores. Como classificar e tratar os psicopatas? Ela colocou entre aspas, mandou um abraço. Um abraço para você também, Ângela. A questão é bastante interessante e muito extensa. Não daria para tratar disso apenas num vídeo do canal. O que eu vou fazer aqui é abordar um pouco mais isso dentro da chave que você deu ali em relação à questão de sociedade e indivíduo, né? Do ponto de vista da psicanálise, tratando alguns pontos específicos. E eu vou partir de uma premissa que é a freudiana para depois comentar a questão do indivíduo e do contexto, né? A sociedade, como ela chamou ali. Bom, então eu vou partir da seguinte questão freudiana. Para Freud, né, desde que ele construiu essa teoria e essa ideia do aparelho psíquico, principalmente ligado a um fundo pulsional, Freud vai entender que o ser humano ele não é necessariamente bom por natureza, nem mal por natureza. Bom e mal seriam critérios ligados à avaliação que se faz no cotidiano. Se a gente pegar no aparelho psíquico freudiano, que é feito pelo ego, né, ou pelo eu, no sistema consciente, né, na consciência. Então, a consciência que julga alguma coisa boa ou ruim no sentido daquilo que aparece. Mas do ponto de vista pulsional, nada é bom ou ruim, é simplesmente um impulso, né, que Freud vai constatar ser um impulso que tem todas as características que a gente pode avaliar como boas ou ruins, porque ao mesmo tempo que leva o organismo, o sujeito, à busca do objeto de satisfação, do desejo, da modificação do mundo, é também um impulso que pode comportar a agressividade, a destruição do objeto, a destruição do outro, a rivalidade com o outro, as fantasias de eliminação do outro, né? Então, se a gente pega o sujeito no início da vida, no bebê, ele não tem nenhuma noção sobre bem ou mal, certo ou errado. O que ele vivencia, nesse ponto de vista que a gente está tratando, são impulsos. Esses impulsos pulsionais que ele dirige em relação ao objeto de desejo, né? E é só aos poucos que esse aparelho mental, ou esse sujeito, na sua relação com o mundo simbólico e com a realidade, né, a realidade que eu digo real, porque existe uma limitação que é física para determinados desejos nossos, mas há também a limitação, e essa é fundamental, que é simbólica, que é da lei, da relação entre os humanos, né? À medida que ele cresce e se desenvolve, que isso pode ser assimilado e que vai, então, porque não há outra saída, colocando freios, colocando barreiras a esse impulso pulsional. É assim que se constrói a civilização do ponto de vista freudiano, né? Então, a civilização, a cultura, significa uma renúncia pulsional. Eu adio a minha satisfação em função de que é preciso satisfazer determinadas regras
da realidade física, a gente pode chamar assim, concreta, ou da realidade social, cultural. É assim que funciona, né? Mas deixado a si próprio, esse ser humano, pulsional, ele seria um ser cruel. Ele poderia ser um ser cruel, né? Não é à toa que Freud vai tomar de Hobbes, né, a famosa frase de que o homem é o lobo do homem. Então, se não houver regra, se não houver alguma coisa que nos ordene, haveria talvez uma tendência à destruição, né? Freud coloca isso. É evidente que aí a gente tem as relações afetivas, a gente tem o amor, né, que também pode comportar agressividade, mas enfim, a concepção freudiana, né, que nasce com Freud a partir da psicanálise, é que o ser humano tem aquilo em si, essa agressividade, ela constitui também o sujeito psíquico, vamos chamar assim. A agressividade faz parte e ela vai precisar encontrar canais de realização, sejam realizações em que a gente transforma a realidade para ficar mais próxima do que se deseja, ou sejam canais em que ela é metaforizada, né? A gente pode pegar que toda a sociedade, não importa que grupo humano, ela tem formas de lidar com também a agressividade que constitui as relações humanas, né? É assim que as coisas acabam aparecendo, como por exemplo em batalhas, em guerras, em jogos, né? Os jogos muitas vezes são uma forma de colocação em circulação disso que é a agressividade que está presente na pulsão, a rivalidade com o outro, a destruição do outro, a diminuição do outro, o ganho, né? O jogo, ele comporta isso, o jogo de vários tipos, inclusive o esporte, né? Mas deixando isso, então, parte dessa premissa. Há uma questão que é própria pulsional e que implica a agressividade. Isso do ponto de vista freudiano. Lacan vai acrescentar aí que a agressividade constitui o próprio eu, por causa da relação com especular com o outro, né? Então eu sou aquilo que o outro me diz que eu sou, a imagem que eu trago de mim, ela vem de um calcionamento do outro. Isso está no vídeo do Estádio do Espelho, dá para entender melhor. Então esse é um ponto de onde a gente está partindo. Então agora vamos falar de digamos, dois desdobramentos desse ponto inicial, que é uma visão da psicanálise. Eu estou aqui me centralizando na psicanálise. Esse debate poderia ser estendido para diversas outras interfaces com outros conhecimentos, como a própria Ângela citou com a sociologia. Mas enfim, quais outros desdobramentos? Primeiro, há uma questão de falar do indivíduo, do sujeito, desse corpo único que possui uma identidade e que possui as suas decisões particulares em relação ao que se fazer com a relação com os outros, com os objetos de desejo, etc. Então, do ponto de vista individual, do ponto de vista do sujeito, desse né, que somos cada um de nós, a gente pode dizer que há diferenças e que essas diferenças aparecem sim em relação à história de cada um, a forma de lidar pulsional, né, com a forma com a qual eu lido com o desejo e, nesse sentido, com a pressão pulsional em direção à satisfação de um objeto, encontro de objeto, a satisfação de um desejo, né? Então, existem essas diferenças, tanto que em qualquer grupo humano a gente vai encontrar pessoas que são mais agressivas, menos agressivas, não são agressivas ou quase não são agressivas, aquelas que sentem culpa, as outras que não têm empatia com os outros. Então, existe sim uma diferença individual que ela conta em cada momento e para cada um. Então, nesse sentido, é possível pensar que existem pessoas com essas, digamos, com essas respostas ao desejo. Porque para a psicanálise, isso que a gente opta por ter, né, opta num certo sentido, né, a opção forçada, como Freud diz, porque está na nossa história, isso que a gente opta como resposta para o desejo, que a gente constrói como resposta para o desejo, depende da história de cada um. E isso pode incluir, em alguns momentos, ou em algumas circunstâncias, ou com algumas relações, a agressividade, né?
Então, isso faz parte, sim, existe sim um componente aí que a gente pode dizer que é individual, né? Até porque essa renúncia à pulsão que a civilização, a cultura exige, ela tem como reação muitas vezes justamente querer agredir aquilo que é a cultura, né? Enfim, temos aí um mundo vasto de questões em relação aos posicionamentos individuais em relação aos outros e à própria cultura, né? Mas existe isso. E é daí que se deriva não só uma elaboração sobre a crueldade, que poderia estar presente nas estruturas clínicas de formas diferenciadas, isso também é uma outra questão que eu não vou entrar aqui, né? Mas também que estaria presente nas pessoas, né? E que se expressaria de formas diferentes e que gera no discurso atual, é um discurso presente, a ideia de psicopatia, né? Que eu já coloquei em questão nesse vídeo anterior que a Ângela se referiu. Então, a ideia do psicopata, aquele que não tem empatia, que é frio, que é calculista, que é cruel, enfim. A cultura gosta muito da figura do psicopata, né? Tanto que ela é transformada em romances, em séries, em filmes, né? Pelo menos de um tempo para cá. Tem toda uma questão sobre isso, mas eu já tratei nesse outro vídeo, não vou entrar aqui. Mas existe sim um componente individual, a gente tem que tomar cuidado de individualizar sempre a questão da violência ou da crueldade ou da agressividade. E aí a gente entra no outro ponto que a Ângela levantou e que é muito interessante. O contexto, né? Nós somos feitos de relações, nós somos produtos de discursos. Discurso que eu estou tomando aqui, discurso do ponto de vista da psicanálise, a construção dessa ideia lacaniana, que é o laço social que nos enoda, que nos enlaça, né? Então, o contexto, ele também determina a forma da agressividade ou a quantidade ou o endereçamento dessa agressividade ou a transformação dessa agressividade em violência, né? Então, se a gente tem um contexto, por exemplo, de muita desigualdade social, há um tipo de violência ou de agressividade que ali vai estar em certos contextos, em certos grupos, justificado, ou pelo menos balizado em relação àquilo que é a renúncia pulsional, aquilo que é a reação a isso. Então, dentro de uma guerra, por exemplo, muitas pessoas que tiveram experiência de guerra, e a gente vai encontrar esses relatos, né? Elas não eram pessoas necessariamente más nesse ponto de vista que a gente está fazendo do julgamento aqui moral, da consciência, né? Não eram pessoas com essas tendências cruéis ou agressivas, mas se tornaram assim num contexto próprio que é o da guerra, né? Que começa com matar ou morrer, mas pode chegar ao ponto do sujeito querer torturar o outro, começar a ter uma satisfação nisso, ou uma repetição pulsional, que não chega a ser nenhuma satisfação no sentido do prazer, mas é uma repetição que se estabelece ali, né? Então, esse é um contexto, por exemplo. Então, a gente não pode, né, essa balança entre o indivíduo e a sociedade, entre aquilo que é próprio do sujeito, seja inato ou adquirido, há uma série de... para quem estuda psicologia sabe que esse é um dilema, né? Dentro do campo da psicologia, o que é inato ou adquirido, e talvez pesquisas futuras mostrem que há questões inatas que a gente desconhece ainda, mas hoje o grande campo da psicologia, e é incluída a psicanálise, a gente trabalha com o contexto, com aquilo que vem, que constitui o sujeito, né? Então, assim, nesse dilema entre indivíduo e sociedade, a gente não pode desconsiderar o contexto. E aí sim a gente pode dizer o seguinte: o contexto atual que estamos atravessando aqui, no mundo, de certa forma, mas pegando um pouco mais o Brasil, é um contexto em que há um discurso, né, que autoriza a violência, que vai autorizando a violência aos poucos. E ela vai acontecendo, né? Então, assim, o que produz também agressividade ou violência é a autorização que o discurso dá, porque nem todos os sujeitos vão se enlaçar por esse discurso. Muitos vão resistir a ele, muitos vão combatê-lo, inclusive. Mas há uma possibilidade de, vamos dizer, de sedução para uma certa parte da população, às vezes maior, às vezes menor,
em relação a esse discurso. Então, esse discurso de ódio, ou um discurso de violência, que autoriza a violência, ela vai seduzindo os sujeitos em torno de algumas questões, né? E aí o contexto histórico também vai indicar que questões são essas, mas vai seduzindo e os sujeitos passam a ser agentes desse discurso. Agentes desse discurso que carrega a ideia de que esse sujeito encontrou uma resposta ao seu desejo. E aí eu vou retomar aqui, só para citar, porque eu acho muito legal, tem muita coisa produzida sobre isso, inclusive no campo da psicanálise, mas eu só queria citar aqui, para encerrar, pelo menos nesse momento aqui, um texto que está nesse livro aqui, ó, da década de 90, que é a Clínica do Social, Ensaios, né? Tem um texto aqui do Contardo Caligares, um texto pequeno, que se chama A Sedução Totalitária. E é evidente que eu vou falar aqui rapidamente do que está constando no texto, com as minhas palavras, porque eu não vou tratar exatamente do que ele disse, mas com aquilo que esse texto pode inspirar para falar sobre isso, né? E o que o Caligares está dizendo ali é o seguinte: quando há um outro, e aí pegando a ideia de grande outro, também temos um vídeo sobre isso, né, de Lacan, quando o sujeito é seduzido dentro de uma relação em que ele entende que esse outro, esse grande outro, pode produzir para ele a satisfação pulsional, a satisfação de seu desejo, através de respostas prontas, né, que são curtas e prontas. Então ele é seduzido e entra no discurso desse outro como um agente da realização desse discurso, né? E ele entende, o próprio sujeito entende que ele está fazendo aquilo por ele mesmo, que é o próprio desejo dele, que ele foi convencido. Bom, para quem trabalha com o inconsciente, a gente sabe que a questão não passa tanto pela racionalidade, pela lógica ou pela consciência, né? Há também a decisão que está pegando em outros pontos da história de cada um. Mas essas pessoas que entram nisso, elas acabam realizando isso e se tornando instrumentos da realização desse outro. Num certo sentido, a gente diria que eles passam a ser instrumentos do gozo do outro, mesmo entendendo que estão fazendo isso por vontade, né? Então, se a gente pega, quando o Caligares citou isso, é porque ele está falando do nazismo, né? Então, assim, nós vamos dizer, todos os alemães, todos os nazistas eram psicopatas? Não existe essa possibilidade de considerar isso, não se trata disso, né? Mas se trata de que a sedução de um discurso totalitário, que tinha respostas prontas, que tinha uma verdade, ou algumas verdades, mas vamos chamar de a verdade, para entregar para os sujeitos. Então ele assumia isso como a verdade, e aí ele tinha que eliminar então o outro, ele tinha que realizar essa verdade. E aí realizar a verdade depende do discurso, da verdade que o discurso está querendo demonstrar como verdade, né? Então, no caso do nazismo, era, entre outras coisas, a superioridade ariana, a eliminação dos judeus, etc, 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 né? Mas, de qualquer forma, temos aí um exemplo de que o discurso pode favorecer, sim, a violência, né? Ela pode produzir a agressividade num grau que não aconteceria fora desse contexto, ou que não teria muita chance de estar aparecendo fora desse contexto. Então, sim, a gente tem as características pessoais, vamos dizer, do 1 a 1, e elas também são diferentes, inclusive em relação à agressividade, mas a gente também tem um contexto que faz com que isso possa aparecer mais, ou possa até vir a aparecer onde não estava muito evidente. Mas ela faz, como a agressividade e a violência fazem parte da constituição humana, ela vai encontrar em algum momento local propício para aparecer. O contexto atual é um tempo propício para que isso se exacerbe, né? Diversas razões estão envolvidas nisso, e principalmente o discurso de uma determinada liderança que é agressivo, né? Que incita a agressão, que incita ao controle, que traz a ideia de que existe uma verdade pronta, acabada, né?
e essa verdade, mesmo que ela seja mutável dentro do discurso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, mas o enunciador do discurso, como portador da verdade, ele acaba seduzindo as pessoas nessa direção. Então, a gente não vai dizer que nós estamos com mais psicopatas, né? Não existe isso. Mas a gente pode dizer que a agressividade, a crueldade ou a violência, nesse sentido que eu estou dizendo de forma mais geral, existem várias violências e questões específicas de gênero, de desigualdade social, de periferia, etc., né, do poder, mas, estou falando de forma geral, há um discurso hoje que autoriza essa violência a estar presente ou aparecer cada vez mais, e as pessoas estão sendo seduzidas nesse discurso. A gente tem que, no momento, resistir a isso, criar uma resistência a isso, né, a esse discurso, em nome talvez de um laço social baseado mais na possibilidade de cooperação, naquilo que é possível a cooperação, né, e ela é possível, dentro dos limites que é possível, e não a destruição, a fragmentação, né, que é o discurso dominante. Bom, era para abordar isso que a Ângela colocou, e eu vou parar por aqui, e né, outros momentos que a gente possa abordar isso novamente, eu acho que dá para desdobrar um pouco mais, né? Bom, é isso. Até o próximo. Se você gostou, deixa aí seu joinha, indique aos amigos e nos vemos depois.